A acusação surgiu numa manhã comum, mas nada voltou a ser comum depois dela. Em poucas horas, o nome de Lucas Ferreira deixou de ser apenas mais uma cidade e passou a circular em sussurros, olhares atravessados e portas que se fechavam. Ninguém pediu explicação, ninguém quis ouvir. A palavra já estava lançada e, quando isso acontece, a verdade costuma chegar tarde demais. Diziam que a família sempre fora estranha, silenciosa demais, próxima demais. Diziam que os sinais estavam lá o tempo todo e que só não viu quem não quis. A cidade inteira passou a reconstruir o passado com a certeza confortável de quem acredita já saber o final. Lucas negou desde o primeiro segundo. Negou com a voz firme, com o corpo trêmulo, com o desespero de quem percebe que a própria vida está sendo arrancada sem direito à defesa. Mas negar não foi suficiente. Nunca é. O mais cruel não foi a acusação. Foi o silêncio da única pessoa que poderia acabar com tudo aquilo. Ana, sua irmã, não disse uma palavra. Enquanto boatos se espalhavam mais rápido que qualquer prova, Lucas assistia a própria reputação desmoronar. Amigos se afastaram. O trabalho virou um ambiente hostil. A família se dividiu entre vergonha e medo. E a cidade fez o que sempre faz quando acredita estar do lado certo. Apontou o dedo, mas toda acusação esconde camadas. Toda verdade mal contada protege alguém, e todo silêncio tem um preço. O que ninguém sabia, ou preferiu ignorar, é que aquela história não era sobre o que parecia. Não era sobre desejo, nem sobre crime, nem sobre o choque fácil que se espalha em manchetes. Era sobre culpa, medo e uma escolha feita no momento errado. E quando a verdade finalmente começa a emergir, uma pergunta passa a perseguir todos que julgaram rápido demais. E se fosse você? A casa dos Ferreiras sempre foi conhecida como discreta demais para uma cidade pequena demais. Lucas cresceu ali, trabalhou cedo, nunca deu motivo para comentários, sempre foi o filho responsável. Ana, 2 anos mais nova, era o oposto, reservada, introspectiva, com um olhar que parecia carregar perguntas que nunca encontravam resposta. Os dois dividiam um pouco além do sobrenome, até o dia em que passaram a dividir o peso de algo que nenhum dos dois escolheu. Você não vai dizer nada? Perguntou Dona Marta, a mãe, sentada à mesa, as mãos trêmulas envolvendo uma xícara fria. Ana manteve os olhos baixos. Ainda não. Lucas respirou fundo. Isso vai acabar comigo, Ana. Ela levantou o olhar por um segundo. Havia medo ali, e algo mais difícil de nomear. Eu sei. Na rua, os cochichos já não se escondiam. Pessoas mudavam de calçada. Olhares atravessavam Lucas como se ele tivesse deixado de ser humano e se tornado apenas a versão que criaram dele. No trabalho, o chefe foi direto. Eu preciso que você se afaste por um tempo. Não é pessoal, você entende. Lucas entendeu. Sempre entendia quando ninguém queria se comprometer. Em casa, o silêncio virou regra. Não havia gritos, nem brigas escandalosas. Apenas a sensação constante de que qualquer palavra poderia piorar tudo. Isso não faz sentido, disse o pai, seu Augusto, numa noite. A gente sabe quem você é. Lucas respondeu com um sorriso fraco. A cidade não quer saber disso. Ana permaneceu calada. Cada dia que passava tornava o silêncio mais pesado, mais suspeito, mais cruel. Enquanto Lucas tentava se manter de pé, algo começava a ficar claro. Não era apenas uma acusação contra ele. Era uma história sendo construída sem sua voz. Uma verdade sendo moldada pelo medo. E uma escolha silenciosa que colocaria irmãos em lados opostos de algo irreversível. Porque, naquela cidade, ninguém queria provas. Queriam apenas um culpado. E já tinham escolhido quem seria. A notícia não chegou como um grito, chegou como um sussurro. Naquela cidade, sussurros sempre foram mais perigosos. Lucas percebeu que algo estava errado quando entrou na padaria e o atendente, que o chamava pelo nome havia anos, fingiu não vê-lo. Uma mulher interrompeu a conversa no meio da frase. Um homem virou o rosto. Ninguém explicou nada. Ninguém precisava. Ao sair, o celular vibrou pela 3ª vez em poucos minutos. Mensagens curtas, mal escritas, todas com o mesmo tom. Você viu o que estão dizendo? É verdade isso? Cara, se for mentira, fala logo. Lucas parou na calçada. O coração acelerou sem saber porquê. Ligou para Rafael, amigo de infância. Que história é essa? Houve uma pausa do outro lado. Lucas, melhor você vir para casa. O que estão dizendo? Rafa? Estão dizendo que a voz baixou, que o filho que a Ana espera é seu. O mundo pareceu inclinar. Isso é loucura. Eu sei, respondeu Rafael rápido demais. Mas já tá em todo lugar. Lucas desligou antes de ouvir mais. Caminhou sem rumo, tentando organizar pensamentos que não se encaixavam. Quando chegou em casa, encontrou a mãe sentada no sofá, os olhos inchados. O pai estava de pé, andando de um lado para o outro. Você precisa sentar, disse Dona Marta assim que o viu. Lucas não sentou. Quem começou isso? Silêncio. Quem foi? Insistiu. Seu Augusto respirou fundo. A enfermeira do posto disse que ouviu comentários. Que alguém comentou com alguém. Comentários não são provas, Lucas respondeu, sentindo a própria voz falhar. Para a cidade são, disse a mãe.
Ana estava no quarto. Lucas bateu a porta uma vez. Depois entrou. Ela estava sentada na cama, as mãos sobre a barriga ainda discreta. Olhava para o chão. Ana, ele disse com cuidado. Isso precisa acabar. Ela não respondeu. Olha para mim, pediu. Ana levantou o rosto. Os olhos estavam vermelhos, cansados, mas não confusos. Diz que isso é mentira, Lucas falou, quase implorando. Diz agora. O silêncio durou segundos demais. Eu não posso, ela disse. Lucas sentiu como se tivesse levado um golpe no peito. Não pode ou não quer. Ana fechou os olhos. Não agora. Então quando? Ele perguntou. Quando eu perder tudo. Ela respirou fundo. Você não entende. Então me faz entender. A voz dele subiu pela primeira vez. Ana se levantou. Se eu falar agora, vai ser pior. Lucas riu, sem humor. Pior do que isso? Ela não respondeu. No dia seguinte, Lucas foi chamado ao trabalho. Não para uma conversa, para um aviso. A empresa não pode se envolver em escândalos, disse o gerente, evitando contato visual. Temporário, até tudo se esclarecer. E se não se esclarecer? Lucas perguntou. O homem deu de ombros. Aí a gente vê. Na rua, a situação piorou. Um desconhecido cuspiu no chão quando ele passou. Uma mulher puxou o filho pelo braço, como se Lucas fosse uma ameaça visível. Doente, alguém murmurou. Lucas voltou para casa com o corpo pesado. Sentou à mesa. Ficou ali por muito tempo, encarando a parede. Noite, o pai entrou na cozinha. Você precisa entender que isso não é só sobre você, disse, cansado. Sua irmã tá grávida. As pessoas falam. Lucas se levantou bruscamente. E você? Acredita nelas. Seu Augusto demorou. Eu acredito que alguma coisa está errada. A frase doeu mais do que qualquer xingamento. Lucas voltou ao quarto, pegou o celular, digitou e apagou várias vezes antes de mandar a mensagem. Ana, eu não vou sobreviver a esse silêncio. A resposta veio minutos depois. Aguenta mais um pouco, por favor. Lucas jogou o celular na cama. Foi naquela noite que ele entendeu algo que nunca tinha considerado. Uma acusação não precisa ser verdadeira para destruir alguém. Precisa apenas ser repetido o suficiente. E enquanto a cidade se alimentava da história que parecia mais chocante, Lucas começava a perceber que o problema não era provar sua inocência. Era descobrir quem estava sendo protegido pela mentira. E quanto custaria revelar isso? Lucas descobriu que o silêncio também pode gritar. Na segunda semana depois do boato, ninguém mais o confrontava diretamente. Não havia acusações abertas, não havia perguntas. Havia algo pior, olhares longos demais, conversas interrompidas, portas que se fechavam antes que ele se aproximasse. Ele deixou de sair de casa pela manhã, não por medo, pelo cansaço de ser observado como se fosse um erro ambulante. Ana permanecia trancada no quarto, saía apenas para consultas médicas, sempre acompanhada da mãe. Quando cruzava com Lucas no corredor, desviava o olhar, não parecia raiva, parecia culpa, e isso confundia ainda mais. Numa tarde abafada, Lucas decidiu ir ao posto de saúde, não para criar confusão, para ouvir com os próprios ouvidos. A recepcionista o reconheceu imediatamente, endureceu o rosto. Você não pode ficar aqui. Eu só quero falar com a enfermeira, disse ele, mantendo a voz firme. 5 minutos. Ela não está disponível. Eu espero. O silêncio entre eles durou pouco. Pessoas na sala de espera começaram a se mexer, inquietas. Um homem levantou e saiu. Uma mulher cochichou algo para outra. Finalmente, Helena, a enfermeira, apareceu no corredor. Quando viu Lucas, parou. Foi você quem espalhou isso? Ele perguntou, sem rodeios. Helena cruzou os braços. Eu ouvi coisas preocupantes. Fiz o que achei certo. Ouviu de quem? Isso não importa. Importa pra mim. Lucas deu um passo à frente. Porque minha vida acabou. Ela desviou o olhar. Se você é inocente, a verdade aparece. A verdade não aparece sozinha. Ele respondeu. Alguém precisa contar. Helena não disse mais nada. Voltou pelo corredor. Lucas ficou ali, sentindo algo pesado se formar no estômago. Ela sabia menos do que fingia. Naquela noite, Rafael apareceu em casa. Trouxe cervejas, mas não abriu nenhuma. Eu tentei te defender, disse sentando à mesa. Mas tá difícil. Difícil como? Lucas perguntou. As pessoas não querem ouvir. Elas querem uma história feia, simples, que explique tudo. Lucas apoiou os cotovelos na mesa. Você acredita em mim? Rafael hesitou. Foi um segundo apenas, mas foi suficiente. Eu quero acreditar, disse. Lucas respirou fundo. Então me ajuda. Rafael concordou com a cabeça. Tem uma coisa estranha nisso tudo. Finalmente, Lucas murmurou. Ana contou datas diferentes da gravidez. Para pessoas diferentes, Lucas ergueu o olhar. Diferentes como? Uma vez disse que engravidou em março, para outra pessoa em abril. E isso significa que ela tá escondendo alguém. Rafael completou. Lucas sentiu um misto de alívio e raiva. Então por que eu? Rafael deu de ombros. Porque você é a explicação mais fácil. Nos dias seguintes, Lucas começou a observar a própria família como se fossem estranhos. O pai evitava o assunto. A mãe chorava em silêncio. E a Nana parecia viver em constante estado de alerta. Certa madrugada, Lucas ouviu passos na cozinha. Desceu em silêncio. Ana estava sentada à mesa, a cabeça entre as mãos. Você não dorme mais? Ele perguntou. Ela se assustou. Você não devia estar aqui.
Essa é minha casa também, respondeu. Por quanto tempo mais isso vai durar? Ana levantou-se. Você não entende o que está em jogo. Então explica. Ela caminhou até a porta. Se eu disser agora, machuca mais gente. E me destruir não machuca ninguém. Ele rebateu. Ana parou, a mão na maçaneta. Nem tudo é sobre você. A frase caiu como um tapa. No dia seguinte, Lucas recebeu uma notificação oficial. Uma denúncia formal havia sido registrada. Não dizia por quem. Apenas informava que ele seria ouvido. Sentado na delegacia, esperando ser chamado, Lucas percebeu algo aterrador. Não importava o que dissesse. Não importava o que provasse. A história já tinha sido escolhida. E, naquele momento, enquanto a porta se abria para chamar em seu nome, Lucas teve a certeza de que a verdade não estava apenas sendo escondida. Ela estava sendo sacrificada. O investigador não levantou os olhos quando Lucas se sentou à sua frente. Nome completo: Lucas Ferreira dos Santos. Idade: 29. O homem anotou devagar, como se o tempo fosse um aliado. Você sabe por que está aqui. Sei o que estão dizendo. Lucas respondeu. Não sei por quê. O investigador finalmente ergueu o olhar. Sérgio Valença, dizia o crachá. Um rosto cansado, experiente demais para se impressionar com escândalos. Sua irmã afirma que você é o pai da criança. Lucas sentiu o estômago revirar. Ela não afirma isso. Ela permite que os outros afirmem. Sérgio inclinou a cabeça. Isso é uma diferença importante. Então por que estou aqui como suspeito? Lucas perguntou. Porque o silêncio também acusa, respondeu o investigador, seco. Principalmente quando convém a alguém. Lucas respirou fundo. Eu nunca toquei nela. Nunca. Não existe nada. Nenhuma prova. Nenhuma mensagem. Nenhum momento. Vamos descobrir, disse Sérgio, fechando a pasta. Mas descubra uma coisa antes. Alguém quer muito que você pareça culpado. Ao sair da delegacia, Lucas percebeu algo estranho. Um carro estacionado do outro lado da rua. Vidros escuros, motor ligado. Não era paranoia. Quando ele começou a andar, o carro ligou o pisca-alerta e partiu lentamente. Naquela tarde, Rafael trouxe uma informação nova. Lembra do Eduardo? Perguntou, jogando o celular sobre a mesa. Lucas franziu a testa. O Eduardo da oficina? Esse mesmo. Eduardo tinha sido namorado de Ana por quase 2 anos. Um relacionamento discreto, mal visto pelo pai. Terminara sem explicações poucos meses antes da gravidez. Ele saiu da cidade, continuou Rafael. 2 semanas depois que Ana descobriu que estava grávida, Lucas sentiu o coração acelerar. Ele sabia? Oficialmente, não. Mas tem algo estranho. Rafael abriu uma conversa antiga no celular. Prince. Uma amiga da Ana comentou que ela tentou falar com ele. Insistiu. Ele não respondeu. E ninguém acha isso relevante. Lucas perguntou, incrédulo. Acham? Rafael respondeu. Mas acham mais fácil fingir que não. Noite, Lucas confrontou a mãe. Você sabia do Eduardo? Dona Marta fechou os olhos. Seu pai nunca provou. Isso não responde minha pergunta. Ela sentou-se lentamente. Eu sabia que eles ainda se falavam. E mesmo assim deixou tudo cair nas minhas costas. Ela chorou. Eu achei que você aguentaria. Lucas recuou um passo, como se tivesse sido empurrado. Aguentar o quê? Ser destruído? Ela não respondeu. Mais tarde, Lucas foi até o quarto de Ana. Não bateu. Eduardo é o pai? Perguntou, direto. Ana empalideceu. Não fale esse nome aqui. Então é, ele afirmou. Ela se levantou abruptamente. Você não sabe o que ele fez. Então conta. Lucas explodiu. Porque enquanto você protege alguém, eu estou sendo tratado como um monstro. Ana começou a chorar. Ele ia embora. Disse que não queria filho. Disse que se eu falasse qualquer coisa, tudo ia acabar mal. Mal pra quem? Lucas perguntou. Ela hesitou. Pra você. Lucas ficou em silêncio. Então você escolheu me usar como escudo. Eu achei que fosse temporário. Ela sussurrou. Achei que alguém ia perceber que não fazia sentido. Faz sentido pra quem precisa. Ele respondeu. Na manhã seguinte, Lucas recebeu uma ligação inesperada. Senhor Lucas Ferreira? Aqui é da clínica onde sua irmã realiza o pré-natal. Sim, precisamos confirmar uma informação. O tipo sanguíneo informado no cadastro do pai não é compatível. Lucas sentiu o chão desaparecer. Do pai de quem? Do pai registrado. Que sou eu, ele respondeu. Houve silêncio do outro lado. Então precisamos corrigir isso. Porque biologicamente não bate. A ligação terminou. Lucas ficou sentado por longos minutos. Pela primeira vez desde que tudo começou, algo concreto surgia. Algo que não dependia de boatos. Mas, estranhamente, em vez de alívio, ele sentiu medo. Porque se aquela informação viesse à tona, alguém seria exposto. E pessoas expostas reagem. Naquela noite, enquanto Lucas tentava dormir, o celular vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Para de cavar. Algumas verdades não querem ser encontradas. Lucas encarou a tela. A acusação não era mais apenas um erro cruel. Era uma escolha. E alguém estava disposto a defendê-la até o fim. Lucas não respondeu à mensagem. Não por medo, mas porque entendeu algo essencial naquele instante.
Quem escreve para ameaçar já está desesperado. Mesmo assim, naquela manhã, ele não saiu de casa sem olhar 2 vezes para a rua. O carro estacionado em frente não estava mais ali. O silêncio parecia normal demais, e isso o deixou ainda mais atento. Ana não desceu para o café. Dona Marta preparava a mesa com movimentos mecânicos. Seu Augusto lia o jornal sem virar a página. O tipo sanguíneo não bate, Lucas disse, quebrando o silêncio. O pai dobrou o jornal devagar. Do que você está falando? Da criança, Lucas respondeu. Biologicamente, não pode ser minha. Dona Marta deixou a xícara tremer na mão. Isso não prova nada, disse rápido demais. Prova que a história está errada, Lucas rebateu. E alguém sabe disso. Seu Augusto se levantou. Chega! A voz ecoou pela cozinha. Essa casa já virou um tribunal. Virou um esconderijo, Lucas respondeu, encarando o pai. E eu não vou mais ser o culpado conveniente. Ele subiu as escadas e bateu na porta de Ana. Não pediu permissão. Recebi uma ameaça, disse, mostrando o celular. Ana empalideceu. Ele falou que isso ia acontecer. Quem? Lucas perguntou, mesmo sabendo a resposta. Ela sentou na cama. Eduardo não é só alguém que foi embora, disse, com a voz quebrada. Ele tem contatos. Gente errada. Eu não quis envolver você nisso. Lucas riu, amargo. Você já me envolveu em tudo. Eu achei que ia dar tempo. Ana chorou. Tempo para ele sumir de vez. E me deixar no lugar dele, Lucas completou. Naquela tarde, Lucas decidiu ir além do que qualquer um esperava. Procurou o endereço antigo de Eduardo. A oficina estava fechada. Janelas quebradas. Uma placa torta anunciava a venda, mas um bar ao lado ainda funcionava. Eduardo, o dono repetiu, limpando o balcão. Sumiu devendo. Gente assim não volta. Ele foi embora sozinho. Lucas insistiu. O homem o encarou por um instante. Ninguém vai embora sozinho quando deve para gente grande. Ao sair, Lucas sentiu um arrepio. A ameaça começava a ganhar contornos reais. Na volta para casa, encontrou Rafael esperando na calçada. Você não pode continuar assim, Rafael disse. Isso tá saindo do controle. Já saiu, Lucas respondeu. A diferença é que agora eu sei quem puxou o gatilho. E se ele voltar? Rafael perguntou. E se decidir te calar? Lucas respirou fundo. Então eu vou falar antes. Naquela noite, Lucas tomou a decisão mais difícil. Gravou um vídeo. Não para a internet, para a polícia. Contou tudo. As datas, as ameaças, o nome de Eduardo, o silêncio de Ana, o medo da família. Não dramatizou, não acusou, apenas falou. Quando terminou, sentiu algo estranho, alívio misturado com luto, porque sabia que, a partir dali, nada voltaria a ser como antes. Horas depois, o investigador Sérgio ligou. Você fez a coisa certa, disse. Mas preciso que saiba, isso vai acelerar tudo. O que exatamente? Lucas perguntou. A reação de quem está escondido. Antes que pudesse responder, um grito ecoou no andar de cima. Lucas subiu correndo. Ana estava caída no chão do quarto, respirando com dificuldade. Dona Marta chorava ao lado dela. Ela passou mal, a mãe disse, desesperada. Disse que alguém ligou. No celular de Ana, uma chamada perdida. Número desconhecido. Lucas sentiu o sangue gelar. A mentira não estava mais apenas destruindo reputações. Ela estava colocando vidas em risco. E naquele instante, enquanto a ambulância chegava, Lucas entendeu a dimensão real da escolha de Ana. Para proteger um homem que desapareceu. Ela colocou o próprio irmão na linha de tiro. E agora, não havia mais espaço para silêncio, só para confronto. Ana sobreviveu, mas algo nela não voltou inteiro. No hospital, o médico explicou que o mal-estar havia sido causado por estresse extremo, pressão alta, crise de ansiedade. O bebê estava bem, pelo menos fisicamente. Psicologicamente, ninguém ali parecia estar. Lucas ficou no corredor, sentado sozinho, encarando o chão. Pela primeira vez desde o início de tudo, sentia medo não por si, mas por ela. Apesar de tudo, Ana ainda era sua irmã. Foi quando o investigador Sérgio apareceu. Ele entrou em contato, disse, sem rodeios. Lucas levantou o olhar. Quem? Eduardo. O nome caiu pesado entre eles. Onde? Lucas perguntou. Ainda não sabemos exatamente, Sérgio respondeu. Mas ele deixou claro que quer falar. Só com você. Comigo. Lucas riu, incrédulo. Depois de tudo, ele sabe que você é o ponto fraco da história, disse o investigador. Se convencer você, o resto se sustenta. Lucas ficou em silêncio. E se eu recusar? Ele pode agir de outro jeito, Sérgio respondeu. E, sinceramente, eu prefiro que isso aconteça sob meus olhos. O encontro foi marcado para a noite seguinte, em um galpão abandonado na saída da cidade. A polícia estaria por perto, mas à distância. Eduardo exigira discrição. Rafael tentou convencer Lucas a não ir. Isso não é coragem, é imprudência. Necessário, Lucas respondeu. Isso termina amanhã, de um jeito ou de outro. O galpão cheirava ferrugem e óleo velho. Uma lâmpada pendurada balançava com o vento. Eduardo estava lá, mais magro, barba por fazer, olhos inquietos, mas vivo. Você cresceu, disse ele, como se estivessem reencontrando velhos amigos. Você destruiu minha vida, Lucas respondeu, sem rodeios.
Eduardo suspirou. Eu nunca quis isso. Mas deixou acontecer. Porque era o único jeito, Eduardo rebateu. Seu pai nunca aceitaria. A cidade nunca aceitaria. Eu ia perder tudo. E eu não. Lucas perguntou. Eduardo deu de ombros. Você é forte. Sempre fui. Lucas sentiu um nojo subir. O filho é seu. Eduardo não negou. Sim. Então por que deixou que me acusassem? Eduardo se aproximou. Porque alguém precisava pagar o preço. E você lhe sorriu de lado. Você sempre foi o sacrificado perfeito. Nesse momento, Lucas entendeu algo cruel. Eduardo não estava arrependido. Estava apenas cansado de fugir. A polícia sabe que você está aqui, Lucas disse. Eduardo congelou. Não seja burro. Você já perdeu, Lucas continuou. O tipo sanguíneo. As ameaças. As ligações. Eduardo riu nervoso. Provas somem. Antes que pudesse dizer mais, luzes invadiram o galpão. Gritos. Passos. Eduardo tentou correr, mas foi imobilizado. Enquanto levavam algemado, ele olhou para Lucas. Você acha que ganhou? Gritou. Espera a cidade saber quem você é para sua irmã agora. A frase ficou ecoando. No hospital, Ana soube da prisão. Ela não chorou. Acabou? Perguntou, com voz vazia. Acabou a mentira. Lucas respondeu. O resto vai demorar. Dona Marta entrou no quarto. Você fez o que precisava, disse ao filho. Lucas olhou para ela. Precisava ter sido feito antes. Seu Augusto não apareceu. Na manhã seguinte, a cidade acordou com a notícia. Alguns pediram desculpas. Outros fingiram que nunca acusaram. Mas nada parecia reparar o que foi quebrado. Lucas passou em frente à antiga padaria. O atendente o cumprimentou, sem graça. Bom dia. Lucas respondeu com um aceno distante. A verdade havia vencido, mas não sem deixar cicatrizes. Naquele momento, Lucas percebeu algo perturbador. Ser inocentado não significava ser inteiro novamente. Ainda faltava o último acerto, e ele sabia exatamente onde isso doeria mais. Lucas demorou 3 dias para voltar ao hospital, não porque estivesse indeciso, mas porque precisava ter certeza de que não iria dizer nada que pudesse ser usado para aliviar a própria consciência ou a dela. Quando entrou no quarto, Ana estava sozinha. O quarto cheirava a antisséptico e cansaço. Ela levantou o rosto ao vê-lo, como quem reconhece a última chance. Eu sabia que você viria, disse com a voz baixa. Lucas não respondeu. Ana tentou sorrir, mas falhou. Eu ensaiei o que dizer, continuou. Pensei em todas as formas de explicar. Nenhuma parece suficiente. Lucas aproximou-se da pequena mesa ao lado da cama. Colocou ali um envelope pardo. Não olhou para ela. Não abriu o envelope. Apenas deixou ali. Ana franziu a testa, confusa. Abriu com as mãos trêmulas. O exame de DNA. Ela não precisou ler até o fim. Bastou o cabeçalho, o carimbo, o resultado. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era medo, nem tensão. Era compreensão tardia. Você, Ana, engoliu o seco. Você sempre soube que não era seu. Lucas finalmente falou. Eu sempre soube que a verdade ia aparecer. Ana começou a chorar. Um choro feio, sem defesa. Eu não achei que fosse durar tanto. Eu achei que alguém ia perceber, que você ia se defender melhor. Lucas a olhou pela primeira vez. Eu me defendi ficando de pé enquanto vocês me empurravam para o chão. Ela tentou se levantar. Eu tinha medo. Eu também, ele respondeu. A diferença é que eu não usei você para me salvar. Ana respirou fundo. Você vai me odiar para sempre? Lucas pensou por alguns segundos. Não foi um silêncio calculado. Foi honesto. Não. Ela ergueu os olhos, esperançosa. Então, mas também não vou fingir que nada aconteceu. Lucas se virou em direção à porta. Lucas, ela chamou, a voz quebrada. O que a gente faz agora? Ele parou, sem se virar. Agora cada um vive com o que escolheu. E saiu. Os meses seguintes passaram sem grandes anúncios. Eduardo foi condenado. A investigação foi encerrada. O nome de Lucas foi oficialmente limpo. Oficialmente. Na prática, a cidade não pediu desculpas. Apenas mudou de assunto. Lucas mudou de bairro. Depois, de cidade. Arrumou outro trabalho. Outra rotina, outro silêncio, não voltou a frequentar reuniões de família, não brigou, não explicou, apenas não foi mais. Ana criou o filho com o apoio dos pais. Às vezes, passava pelo quarto antigo de Lucas e encontrava tudo exatamente como estava. O espaço vazio se tornou um lembrete constante do que não podia ser reparado. Anos depois, numa tarde qualquer, a família se reuniu para um almoço simples. Risadas contidas, conversas rasas. O menino, já crescido, olhou ao redor da mesa. Mãe, por que o tio Lucas nunca vem? O garfo de Ana parou no ar. Dona Marta desviou o olhar. Seu Augusto pigarreou. Ana sorriu, um sorriso curto, cansado. Porque às vezes as pessoas precisam ficar longe para continuar em pé. Ele não gosta da gente. O menino insistiu. Ana respirou fundo. Ele gosta, só não consegue ficar. Na última cena, vemos Lucas parado do outro lado da rua, observando de longe a casa da família. As luzes acesas, as vozes abafadas, a vida acontecendo sem ele. Ele poderia atravessar, mas não atravessa. Vira as costas e segue andando, não por vingança, não por ódio, mas porque algumas feridas não pedem gritos, pedem distância. E enquanto Lucas desaparece na rua escura, fica a pergunta que não é respondida. Se fosse, você conseguiria voltar?